Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Moin, moin! Hallo! Servus! E enquanto o jogo entre Hoffenheim e Colônia passa dos 20 minutos do segundo tempo, em que o Hoffenheim vence por 2-0, a gente começa a nossa gravação do Chucrute FC semanal, claro, o Chucrute FC sobre a rodada 18 da Bundesliga. Eu já peço desculpas para você, amigo ouvinte, a gente acabou, por questões de agenda mesmo, não conseguindo fazer uma gravação no meio de semana sobre a rodada que ocorreu no meio da semana, né? Acaba sendo complicado para a galera que trabalha. Às vezes a gente tenta, dessa vez não deu, mas a gente volta aí para comentar, então, sobre essa rodada 18. E, sempre me apresentando, sou o Vitor Ravetti, né? Estou com frio aqui na Alemanha, porque o frio não vai embora. Falei semana passada aqui, né, que tinha nevado pela primeira vez em 2 anos, e nesse fim de semana voltou a nevar, né? Deu aquela neve. Estou falando em Duisburg, né? Vale dizer, porque Duisburg aqui, o Vale do Ruhr, né? Colônia são regiões que, comparado com o resto da Alemanha, não neva tanto, né? Mesmo comparado com Munique, que é mais ao sul, ou Hamburgo, que é no norte, aqui neva menos, então não convivo tanto com a neve, mas ao menos nesses 2 últimos fins de semana levou um pouquinho. Bom, e para me acompanhar aqui hoje, a gente tem só, além de mim, mais uma pessoa, um convidado, na verdade, que já esteve aqui com a gente outras vezes, torcedor do Bayern de Munique, e que vai falar com a gente não só sobre o time dele, mas também sobre aí a situação das outras equipes na Bundesliga, claro. Rainer Pompermayer, como é que estão as coisas? Feliz com o Bayern? Olha, feliz, eu não diria, eu diria satisfeito, né? Porque afinal, depois de 2020, a gente subiu um pouquinho o patamar do nível que a gente espera do Bayern. Mas estou satisfeito, sim. E se você está no frio, a gente está aqui nesse calor desgraçado que não dá trégua, não é mesmo? Daria tudo para uma nevezinha no momento, viu? Não fale isso não, cara. Não fale isso não. O que eu não troco com vocês é a situação geral da Alemanha em relação à Covid, mas e a aí liderança também, né? que a gente tem para combater isso, né? Isso aí eu não troco aí com o Brasil, não. Muito obrigado. Mas a Compreensível. temperatura eu troco, viu? Compreensível. Né? Pois é, tá difícil. Depois do que a gente vê aí do governo que rejeitou a vacina da Pfizer lá em, sei lá, setembro. Pois é, né? Pois Todo dia é um motivo novo para ficar estupefado com esse governo. Eu diria que é um... Segurou para não mandar um palavrão, né? Até Exatamente, eu ia mandar um palavrão, eu falei, não vou mandar um palavrão tão cedo no podcast, talvez mais pro final, mas né, tentar manter um pouquinho, né, o nível mais tranquilo para começar, né? Mas o que esse governo faz um palavrão é pouco, né? Tem que mandar todo mundo. Exatamente, viu? Tá certo. Bom, vamos então falar de futebol, falar de Bundesliga. Vamos aí para esse episódio. Claro, já esquecendo, agradecendo sempre aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros da Alemanha FC e também do Fußball BR. Agora sim, vamos lá falar o que de melhor aconteceu nessa rodada 18 da Bundesliga. Bom, começando então aí pelo Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique que, já adiantando um pouco a pauta do programa, né, se aproveitou aí dos tropeços dos seus adversários, dos seus principais adversários, venceu o eterno freguês Schalke 04 por 4-0 e abriu com isso 7 pontos na liderança, né? Não que seja novidade o Bayern de Munique ganhar do Schalke, já que não ganha desde 2010. Longe de ser novidade também o Bayern de Munique não, Lewandowski marcar contra o Schalke. É a 11ª vez que ele marca em sequência contra os Azuis Reais. E também não dá para dizer que é uma surpresa a vitória por goleada, dada a situação do Schalke 04. Agora, Rainer,
7 pontos de diferença. O Bayern de Munique, né, tem o melhor time da Alemanha, é o grande bicho-papão. Você, como torcedor do Bayern, eu pergunto para você, o Bayern de Munique já é campeão? Eu diria que ainda não, mas se os outros times continuarem ajudando a gente dessa maneira, eu diria que logo, logo a gente já vai poder cravar, viu? Porque a gente tem um Bayern que não tá tão bem assim, tá penando bastante, tá... Obviamente, penando pro Bayern é ganhando um jogo bem arriscado aqui, empatando um joguinho lá, né? Com poucas derrotas, mas assim, mesmo assim o Bayern não tá nada muito mas a questão é que os outros times vêm favorecendo muito, né? Até em momentos que o Bayern poderia, por exemplo, deixar chegar mais perto, como na derrota do Gladbach, a gente teve Leipzig e Leverkusen e Dortmund ajudando, né? Então eu acho que ainda não, mas acho que logo logo dá pra gente cravar, sim. Perfeito, perfeito. E esse jogo contra o Schalke, o que você achou? Porque eu tive uma impressão até, principalmente no primeiro tempo, eu tive uma impressão positiva. Achei um Bayern de Munique. Eu já vinha falando aqui, acho que no jogo contra o Freiburg eu já vi uma grande evolução em relação ao que tinha acontecendo, que eu vinha acontecendo. Achei até que regrediu um pouco contra o Augsburg, mas nesse jogo contra o Schalke, achei, assim, em que pese a fraqueza do adversário, mas achei que foi assim, o melhor jogo do Bayern, principalmente ofensivo, em muito tempo, né? Vi um time que atacava de diferentes maneiras, né? Lembrando até o time da temporada passada mesmo, chegando com muita gente na área, né? E até às vezes com um revezamento de gente que chegava na área. Às vezes era o Kimmich que chegava para finalizar, em outros momentos era ele próprio, o Kimmich, que dava o cruzamento, né? Como foi no primeiro gol do Miller, né? E até mesmo o Lewandowski saindo da área para cruzar. Não que isso seja exatamente uma novidade, né? Mas eu acho que vinha acontecendo menos nos últimos jogos. Enfim, achei um Bayern de Munique, no primeiro tempo, no segundo tempo, apesar de ter feito 3 gols no segundo tempo e só no primeiro, achei o primeiro tempo melhor. No segundo tempo, um pouco mais de administração. Você fica otimista vendo esse jogo para os próximos jogos, até mesmo para uma Champions League, né? O que você achou do Bayern nessa partida? E se quiser fazer até um resumo assim dessa nova fase aí, dessa nova recuperação eu não vou dizer uma má fase, porque o time nunca realmente deixou de brigar, né? Mas uma fase um pouco mais conturbada. Não, sim, eu vou bem por aí, cara. Eu também achei que, obviamente, considerando o Schalke, que é o Schalke, né? Foi um jogo bom do Bayern, foi um dos melhores também dos últimos jogos que eu vi. O que você comentou muito bem, assim, porque a gente tinha um Bayern sofrendo muito na defesa, sofrendo muitos gols, inclusive, o que não é comum, né? A gente tem o Bayern, acho que com 25 gols sofridos em 18 partidas, 19 partidas, uma coisa assim. Então, assim, tá bem complicada a defesa do Bayern, e nesses últimos 3 jogos, principalmente, contra o Augsburg, contra o Freiburg e hoje contra o Schalke, a defesa foi bem melhor, mesmo considerando, né, os adversários e tudo mais, mas assim, já tá um pouco mais estável, e você colocou muito bem, que eu achei. A gente teve um ataque mais movimentado, mais trocando muito de posição, e assim, obviamente não tá acertando ainda, mas já é um ótimo sinal pro futuro. Ainda mais quando a gente tem, por exemplo, o Coman voltando agora, tá, o Gnabry e o Sané que tá num nível, uma draga que eu não sei o que aconteceu com eles desde então, né? Parece que o Gnabry, quando mudou o número pro 22 pro 7, desaprendeu a jogar quase, né? Mas enfim, a gente tá tendo esses jogadores melhorando muito, né, nas posições, tal. A gente tem uma defesa um pouco mais sólida. O Kimmich voltou a jogar muito bem, não que estava jogando mal, mas estava um pouquinho mais em baixa. O Leva estava sobrando de lesão também, né? Isso pode ter pesado, e agora ele recuperou a forma física também. Exatamente. O Leva, que assim, era o único cara que jogava, ele tá até um pouco, vou dizer bem entre aspas, apagado. Não porque ele tá jogando mal, mas porque tá sendo menos assim exigido, né? Ele não tá tendo que resolver tudo sozinho. O que é muito bom, porque o Bayern tem um time bom, um time que quer ser campeão, ele tem que ter mais de uma força, principalmente ofensiva, né? Então, assim, de modo geral, eu gostei muito. Eu até achei que o primeiro tempo o Schalke foi muito bem, principalmente no início. O que eu acho que pode até ser um certo alento para os torcedores do Schalke, porque comparado ao que a gente tinha, né, recentemente, o Schalke até que está demonstrando uma vontade, pelo menos, enfim. Então, de modo geral, acho que é um jogo que dá para dar novos ânimos para o Bayern, ainda mais com a recente eliminação na Pokal, pode até dar um fôlego a mais para o Bayern descansar um pouco e se recuperar para esse
fevereiro que vai ser muito puxado e se passar pela Lazio vai continuar muito puxado para resto da temporada ainda. Pois é, né? Fevereiro bastante complicado com o campeonato mundial aí, inclusive os jogos da Bundesliga. Não, e eles nem foram adiados exatamente, né? Os jogos da Bundesliga. Um deles foi antecipado para sexta-feira e o outro jogado para segunda. Eu achei isso meio uma mancadinha aí da DFL, eu diria. Acho que dava para adiantar um ou outro, ainda mais que agora não vai ter Pokal, daria para dar uma remanejada nisso, né? Mas vambora, né? Acho que não tem. Tá numa situação mais tranquila que a do Palmeiras, vai, em termos de calendário. Isso, com certeza. O Palmeiras não tem que esperar, né? O que vai acontecer para ver quando vai ser a final da Copa do Brasil, saca? Tá complicado. Pois é, exatamente. E agora queria, assim, concordo com tudo que você disse, né, em relação à postura um pouco mais consistente da defesa nesses últimos jogos, né? Tanto é que chegou ao segundo clean sheet, né? Teve com o Augsburg, teve agora também com o Schalke. E assim, o Schalke, o grande problema do Schalke nessa rodada ainda, além da derrota por 4-0, é a matemática, né? Porque, o Colônia tá perdendo para o Hoffenheim, mas no meio de semana, tanto o Colônia quanto o Bielefeld ganharam, né? E a diferença para o Colônia nesse momento já é de 8 pontos, e o Colônia é o time que está na zona do playoff. E se quiser sair da zona do rebaixamento, o Schalke teria que conquistar 10 pontos, já está 10 pontos atrás do Bielefeld, do Arminia. Então a situação é desesperadora mesmo. E, cara, eu concordo, eu acho que o Schalke teve um bom início, né? Eu falei aqui do bom primeiro tempo do Bayern de Munique, mas o Schalke, eu não vou dizer que equilibrou ao vivo, 3-0 Hoffenheim, Kramaric de pênalti, hein? Então o Colônia sempre ele. Mais complicado. Sempre ele. Mas enfim, voltando para o Schalke, eu não vou dizer que o jogo no início foi equilibrado, mas o Schalke ainda conseguiu dar umas assustadinhas de vez em quando. Acho que a produção ofensiva do time está melhorando. O problema é a defesa. A defesa é um convite para o adversário, né? Dá muito espaço. Eu acho que, assim, sem tirar os méritos que a gente já colocou aqui do Bayern, eu acho que muita da qualidade do ataque do Bayern vem um pouco também, né, desse problema defensivo do Schalke. Dá muito espaço na entrelinha, dá muito espaço para o outro time, no caso hoje contra o Bayern, fazer o cruzamento. E não por coincidência, é um time que já tomou aí na Bundesliga 48 gols em 18 jogos, né? Assim, uma média muito, muito negativa. Mas se você for pensar que na primeira rodada tinha sido 8-0 para o Bayern, né? Agora caiu pela metade. É uma evolução. Com certeza. Pois é. Mas enfim. Bom, passando então aqui para o próximo jogo, na verdade para os próximos jogos, a grande questão, né, o que faz o Bayern de Munique nesse momento ter 7 pontos de vantagem é que os outros times estão dando muita sopa, né? Sim. E quando eu olho para a tabela, até pela pontuação, né, os dois chamados perseguidores aí do Bayern de Munique seriam o Leipzig e o Leverkusen, e ambos perderam nessa rodada. O Leipzig até teve 2 vezes à frente do placar diante do vice-lanterna do Mainz, mas acabou perdendo, veja só você, né? Se no caso do Bayern de Munique o líder venceu o lanterna, no caso do Mainz o vice-líder perdeu para o vice-lanterna, né? Numa grande surpresa aí. O Mainz virou a partida, 2 gols de Niakate, vindos de bola parada, e depois ainda passou à frente com um passe do Dani da Costa e o gol do Barreiro, né? E o Leverkusen, por outro lado, não resistiu ao também bom Wolfsburg, né? O Wolfsburg está aí na 4ª posição, empatado justamente com o Leverkusen. Mas, enfim, o que você diz aí, principalmente do Leipzig e do Leverkusen, Rainer, que realmente estão numa irregularidade muito grande, o que permite o Bayern de Munique abrir essa vantagem toda. O que acontece com touros e com aspirinas? Cara, começando pelos aspirinas, porque assim, quando a gente teve, se não me engano, foi até inclusive o último confronto do ano, né, de 2020, acho que foi o Leverkusen e Bayern em Leverkusen, né? A gente tinha o Leverkusen até então invicto na Bundesliga, né? O Bayern já tinha perdido para o Hoffenheim, enquanto o Leverkusen estava sem nenhuma derrota, e desde então, se eu não me engano, foi apenas uma vitória do Leverkusen. Então, assim, eles estavam indo muito bem, mas Leverkusen como Leverkusen, não é mesmo? Como a gente sempre brinca, né?
a gente teve uma escorregada absurda e eles perderam, para mim, praticamente aí perdendo a chance de ter um título. Porque eles estavam bem, tinha um ataque muito bom do Leverkusen, e estão, assim, patinando agora de uma maneira que é até meio impressionante. Nem tanto pelo último jogo contra o Wolfsburg, que o Wolfsburg tá bem, foi apenas 1-0 tal, mas dá pra gente entender. Mas é complicado, porque, assim, um time que tava tão bom, assim, digamos, nem no primeiro turno, o primeiro turno acabou agora, né? Mas nesses primeiros 4, 5 meses de temporada, acabar nesse último mês, assim, dá essa patinada absurda, né? Enquanto o Leipzig tá mantendo aquela inconstância, né, que a gente brinca, que é engraçada, porque ele tem jogos muito bons e jogos terríveis, né? Isso até inclusive em Champions League, em Pokal, em que for, né? Então, assim, é complicado porque parecia que, na verdade, o ponto forte, né, do Leipzig era a defesa, né? Vinha sofrendo poucos gols, vinha com um ataque que talvez não era tão forte, mas a defesa compensava muito bem, com o Konaté, com o Pamecano, com o Angelino indo muito bem, com até o próprio Gulati, que é sempre muito bem, né? Muito bem colocado no gol. Então, assim, mas ultimamente sofreu 3 gols do mais, né? Coisa que é meio complicado você reverter quando você sofre 3 gols do vice-lanterna, né? Então, assim, o senhor Nagelsmann tem que brigar muito com a sua equipe, principalmente agora, ainda mais com a Champions chegando, e tentar resolver a defesa e o ataque agora, porque se a defesa estava indo muito bem e o ataque estava mais ou menos, agora meio que inverteu também, né? Precisa ver o que tem que fazer. Até entendo que tem muito, principalmente nos times que jogam Champions, jogam Europa League, que cedem jogadores para seleções, o calendário vem punindo muito, né? O Bayern também foi um dos principais que sofreu com isso. Então, e aí os outros times que talvez não jogam tantas competições europeias, não jogam tanta Pokal da vida, não cedem tantos jogadores para seleções, conseguem, né, ter um fôlego a mais para se esforçar num joguinho ou outro a mais. Mas assim, cara, tem que abrir o olho, porque numa dessa, velho, mais um empate, derrota do Leipzig e uma vitória do Bayern meio que define já o campeonato, né? Não brincadeira, que já abre 10 pontos e aí para segurar depois não tem como, né? A gente conhece muito bem de temporadas passadas. É exatamente isso. E só para ilustrar essa questão aí que você colocou do Leipzig ter sofrido 3 gols do vice-lanterna, o Leipzig até aqui só tinha sofrido 3 gols de 2 times, do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, né? Bem, entre aspas, os 2 bichos-papões. E aí sofre do vice-lanterna, né? É realmente complicado. Acho que nesse jogo até, assim, é uma questão talvez mais de sistema, mas o próprio Upamecano não teve em grande fase. E você vê também, talvez, um pequeno problema no ataque também, né? Você falou, um ataque mais ou menos e uma defesa consistente, né? Era bem isso. A gente está falando, inclusive, tanto de Leipzig quanto de Leverkusen, das 2 melhores defesas da Bundesliga ainda. Né? O Leipzig tomou 17 e o Leverkusen tomou 18, então ambos aí com uma média de quase 1 gol por jogo, né? O que não é exatamente uma média ruim. Agora, a gente vê também uma fase, eu não vou dizer ruim, mas abaixo do que já estiveram, por exemplo, jogadores como o Sabitzer. Não, o Nagelsmann, nos últimos jogos, tem colocado ele para atuar como volante, ali, acho que até para qualificar na saída de bola. Não vou dizer que isso é uma decisão errada, mas ele consegue participar mais do jogo, acho que influenciar mais o jogo quando ele joga um pouco mais à frente, mais próximo do gol. E isso tem prejudicado. Também o próprio Nkunku, a gente já viu fase melhor dele, né? O Forsberg, que esse dá para dizer que de alguma maneira se mantém, né? E o Mainz, por outro lado, não, exatamente, né? E o Mainz, por outro lado, vale dizer, 2 contratações importantes que já impactaram direto nessa partida, né? Claro que tem o destaque do Niakate, que fez os 2 gols, mas o Dani da Costa e o Kor, né? Ambos vindos do rival Frankfurt. E por exemplo, o Dani da Costa deu assistência do gol decisivo, do 3º gol, e acho um bom jogador, cara. Eu sempre gostei dele. É um jogador explosivo, como um bom ala. Acho que vai trazer. Não acho que o Mainz vai escapar do rebaixamento, até pela matemática que já citou, né? Já são 5 pontos aí do Colônia, mas essas 2 contratações aí podem fazer alguma diferença para o clube do Carnaval. E, cara, sobre o jogo do Leverkusen, assim, uma vitória nos últimos 5 jogos, né? Só dando os números exatos do que o Rainer já tinha falado. E justamente a vitória sobre o Borussia Dortmund no meio da semana.
Agora, uma coisa que a gente viu nesses últimos 5 jogos, digamos, à exceção do jogo contra o Dortmund, era um time que tinha muita dificuldade de criar, assim, era aquela posse de bola estéril, que buscava muito as pontas, né, o Bailey e o Diaby, mas que eles não conseguiam tirar muita vantagem de uma defesa um pouco mais povoada. Então o time não estava conseguindo fazer gol e continua sem fazer gol nessa partida. Porém, eu diria que até o Wolfsburg abriu o placar, lá pelos 25, 30 do primeiro tempo, a gente viu no mínimo 3, 4 chances do Leverkusen que iam além dessa tentativa do Bailey e do Diaby. Continuou indo, o Diaby muito ativado ali pelo lado direito, tentando cruzamento, tentando drible, lançando a bola no alário, mas se viu um pouco mais além disso, né? Se viu um pouco mais de criação nesse time do Leverkusen. O problema é que quando tomou o gol, ali numa falha de marcação absurda, ali, um desentendimento, acho que o Wirtz, até ele ali que estava, em teoria, marcando o bom lateral não, tá jogando mais como um ponta pela direita o Baku, ele acabou falhando ali na marcação e deixou o Baku sozinho para cabecear. O problema é que a partir desse momento, aí sim, o Leverkusen com desvantagem no placar voltou a ter aquela posse de bola estéril que vinha tendo nos últimos jogos. Então é definitivamente algo aí pro Peter Bosz trabalhar, porque senão até a Champions League pode começar a correr risco. Né? Verdade. A gente vê aí, aliás, só fazendo um pequeno parênteses, a diferença entre o terceiro colocado e o oitavo colocado é de apenas 4 pontos. Né? A gente tem o Leipzig em segundo com 35, o Leverkusen tem 32, o Wolfsburg agora com essa vitória sobre o Leverkusen, excelente vitória, uma defesa bastante consistente. Né? Eu falei que Leipzig e Leverkusen têm as 2 melhores defesas da Bundesliga, o Wolfsburg vem logo em terceiro e com um gol sofrido a mais só que o Leverkusen, então realmente uma defesa bastante consistente, Brooks e Lacroix fazendo bons campeonatos. Né? Bom, continuando então, o Wolfsburg tem 32, o Gladbach tem 31, o Frankfurt tem 30, o Dortmund caiu para 7º com 29, a gente ainda vai chegar lá. E o Union Berlin tem 28, só esclarecendo essa situação na tabela. Então, tanto o Leipzig quanto o Leverkusen já tem que talvez mais olhar para uma disputa em UEFA Champions League do que por título, e para completar, essas 2 equipes se enfrentam na próxima rodada. Jogo tudo aí para ter bastante qualidade. A oportunidade do Bayern dar uma escapada, ainda mais que não vai jogar durante a semana, né? Que nessa temporada tem sido até um luxo, né, por parte dos times isso. Então tem a chance aí de, inclusive, contra o Hoffenheim, se não me engano, não é? Então tem a chance já de recuperar a primeira derrota da temporada, que foi 4-1 fora de casa, e de dar uma esticada, né? Enquanto o Leipzig tem que voltar a jogar bem, ganhando o Lever para realmente meio que sacramentar essa vaga, assim, entre aspas, ainda, né, na Champions, mas dar esse fôlego e não deixar o Bayern escapar também. Então vamos ver, de qualquer maneira aposto que vai ser um belo jogo. Perfeitamente, né? Bom, falamos então aqui do primeiro colocado, do Bayern de Munique, do segundo colocado do Leipzig, do terceiro do Bayer Leverkusen, do quarto o Wolfsburg, e agora vamos falar do quinto, que é o Borussia Mönchengladbach, falando também, obviamente, de um time que está em crise, que é o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund venceu a partida contra o Leipzig 2 semanas atrás, com Sancho, Haaland e Reus brilhando. Parecia que o time tinha achado ali, de alguma maneira, o seu caminho, e viveu uma semana absurdamente negra. Empatou com o Mainz na semana passada, vice-lanterna, sempre lembrando. Perde 2 jogos em 2 rivais diretos aí. A gente vinha falando que o Dortmund crescia nos jogos grandes, foi só falar isso que a zica apareceu, porque o time perdeu para o Leverkusen. E na sexta-feira perdeu para o Borussia Mönchengladbach por 4-2. 3 gols sofridos de bola parada, né? 2 deles do Elvedi, que apareceu muito bem, zagueiro do Gladbach. Né? O outro gol do Ben Sebaini, ou seja, os jogadores da linha de defesa do Gladbach aparecendo muito bem. E o Dortmund até teve o seu momento, esteve à frente no placar, num raro momento ali de brilho de Haaland e de Sancho, mas depois não segurou, como já dito, perde por 4-2, cai para a 7ª posição. Rainer, o que acontece com o Borussia Dortmund? Quais as razões para essa crise? Bem, eu gosto de brincar que quem aposta em Marco Reus em pleno 2021 não sai impune, né? Então, assim,
Eu acho que enquanto o Dortmund tem ótimos nomes, tem um elenco bom, ele ainda não, assim, digamos que os líderes que deveriam ser líderes não são líderes, então depende muito dos meninos, seja o Bellingham, seja o Sancho, que também, graças a Deus, voltou a jogar bem, né, que teve uma primeira parte de temporada bem fraca, bem abaixo, e se aquela coisa, se não fosse o Haaland, o Dortmund podia estar, inclusive, sei lá, em 10º, por exemplo, não seria nada muito fora disso, então a gente precisa ver, eu acho que, e fora isso, já falando melhor aqui, fora essa falta de liderança na equipe, eu ainda acho que peca muito pela troca de técnicos, por ter mantido inclusive o Favre depois da temporada, quando claramente dava sinais que não estava boa coisa, e trocar agora para o interino que está tentando fazer o trabalho, mas obviamente, ainda mais uma vez numa temporada como essa, sem tempo para dar treino tático, sem tempo para treinar muito bem os novos jogadores que chegaram, vai ser complicado. Então, assim, essa desordem é meio que geral no clube. Já está demonstrando isso faz um tempo e cada vez está mais. A questão é, assim, tentar salvar essa temporada. Não dá para ficar querendo muita coisa para mim. Acertar a defesa, porque o ataque vem funcionando com o Haaland, principalmente. E uma defesa que tem ótimos nomes, inclusive, não vem conseguindo funcionar, o que é meio horrendo, né? Se considerar que tem Hummels, tem Guerreiro para ajudar, tem até o... Esqueci o nome do zagueiro, caramba. Enfim, tem bom... Isso, Akanji, obrigado. Que, apesar de não ser aquelas coisas, ele é um jogador que sabe se portar em campo, eu lembro. Então, assim, são nomes que, assim, conseguem dar uma consistência no elenco, querendo ou não. Penso que tenha perdido o Hakimi, por exemplo, que era um grande nome para eles, manteve grande parte do elenco. Então, assim, tem que saber se segurar e não tá sabendo se segurar. Então, mas eu não imagino que, assim, vendo o time, vendo a tabela e etc., eu não acho que é coisa para essa temporada. Eu acho que é para se pensar para a temporada que vem só. Eu acho que eu vou bem nessa linha, e até começando falando do Borussia Dortmund em geral e da crise, para depois ir para dentro de campo. Sim, sim. Vamos lá, o Borussia Dortmund, quando você olha o elenco, ele é definitivamente, assim, no papel, o segundo melhor da Alemanha, e dá para brigar forte, sim, com o do Bayern de Munique. Tá, vamos lá, quando a temporada, 2 temporadas atrás começou, né? A primeira do Favre, eu disse naquela ocasião que era um momento em que os dois elencos estavam mais próximos, depois das contratações do Hummels, do Hazard, do Brandt, e o Bayern de Munique não tinha trazido realmente ninguém de impacto. Gnabry e Coman ainda não tinham surgido realmente como sucessores da dupla Ribéry. E o Dortmund, até eu diria que fez uma temporada de respeito, né? O campeonato só foi decidido na última rodada com aquele Bayern de Munique do Niko Kovac. Cara, e isso não mudou, assim, ainda veio o Haaland para acrescentar no Dortmund. O que mudou foi que os próprios jogadores do Bayern de Munique que já estavam lá cresceram, e aí deram mais consistência para essa equipe. Mas como a gente está falando do Dortmund, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Com o elenco que o Dortmund tem, dá sim para competir. Então qual é o problema? O problema é técnico? Definitivamente, né? O Favre não conseguiu e agora o Terzic também não está conseguindo tirar o melhor desse elenco. Assim, isso com certeza é uma verdade, né? Você falou agora, Rainer, dos bons nomes de defesa, e se você for analisar, talvez o Hummels seja o melhor zagueiro do primeiro turno, mesmo com todos os problemas do Dortmund. Então, assim, talvez isso seja um problema de sistema e não de nomes. O que, mais uma vez, cai no técnico. Né? Eu tenho a impressão de que os dirigentes também não dão nenhum respaldo, né? Assim, o Watzke, o Zorc não tem feito um bom trabalho nas últimas temporadas, né? Tenho essa impressão. Talvez, por nome, o único cara no Dortmund que eu realmente não confio seja o Burke. Que ele fez uma temporada boa, que foi justamente essa temporada que o Dortmund conseguiu brigar até o final com o Bayern de Munique. Mas, assim, tirando essa temporada, não é um goleiro ruim, mas não é um goleiro exatamente que eu ponha a minha confiança nele, né? É isso que eu estou querendo dizer. Talvez só pro gol o Dortmund poderia trazer alguém melhor, né? Já até entrando um pouco no jogo. O segundo gol foi totalmente ele, né? Sim. Na roupa ele entrega ali no pé do Elvedi. Então, assim, é realmente um problema grande que o Dortmund tem. E assim, falando do jogo,
Cara, o Dortmund jogou bem ali 10 minutos, que foi justamente quando o Sancho e o Haaland brilharam, na individualidade, se aproveitando de erros de marcação do Borussia Mönchengladbach que não são exatamente novos, né? O Haaland ele é mestre nesse desmarque de ruptura, né? Em aparecer livre, e o Sancho se aproveitou disso 2 vezes muito bem, né? Então, assim, e o Haaland, essa estatística é incrível, 28 jogos pelo Dortmund até aqui em Bundesliga e 27 gols, né? Realmente... É absurdo. De impressionar. É absurda, né? Mas, assim, é muito pouco, né? O Gladbach, quando pressionou, se utilizou... E o problema da bola parada também, do Dortmund, não é de hoje, né? É um problema que vem desde a temporada passada. Essa estatística também, para mim, ela é interessante, mas ela é triste do ponto de vista do Dortmund, porque o Dortmund, 45% dos gols que o Dortmund sofre são de bola parada. Então, assim, definitivamente é algo a ser corrigido. E o Gladbach, claro, soube se aproveitar disso, né? Fez o que deveria fazer. Né? Uma coisa que foi legal de se ver nesse jogo do Gladbach é que ele inicialmente se utilizou ali de um esquema com 3 zagueiros, com Zakaria ali no miolo de zaga. E isso não é exatamente novo. Nessa temporada, eu acho que ainda não tinha acontecido, mas na temporada passada foi relativamente frequente até. A ideia do Rose de qualificar a saída de bola e a Shattuck pensando na pressão que o Dortmund faria. Agora, sim, num primeiro momento, apesar do Gladbach ter aberto o placar, essa estratégia não deu muito certo, porque o lado esquerdo ali do Dortmund com o Rafael Guerreiro, justamente com o Sancho e com o Haaland, tava indo melhor, e aí ele desloca o Zakaria para o meio campo e acerta o time num 4-4-1-1, o Marco Rose, né? E abrindo um pequeno parênteses, eu acho até feio isso, a mídia alemã já tem feito isso há algum tempo, e agora que o Dortmund jogou justamente com o Gladbach, né, parecia que quando se falava do Rose, parecia que falava-se mais da possibilidade do Rose para o Borussia Dortmund do que de como ele estava fazendo o Gladbach jogar bem. Para eu fazer um paralelo aqui para o torcedor do Brasil entender mais ou menos quando o Rogério Ceni ainda estava em alta no Fortaleza e o Diniz em baixa no São Paulo, a mídia não falava do Rogério Ceni no Fortaleza. A pergunta era quando que o Rogério Ceni vai para o São Paulo. Assim, esquecendo que, enfim, só fazendo esse disclaimer aqui, né? Agora voltando para o jogo, e aí a partir do momento que voltou para esse 4-4-1-1, aí o Gladbach, o Zakaria protegeu melhor aquele lado do Guerreiro e funcionou melhor também. E isso o Gladbach acabou indo muito bem. Cara, o Gladbach vem numa crescente absurda. Sim. Assim, muito bem. Tanto é que há pouco tempo estava a 7 pontos da zona de classificação para a Champions League. Nesse momento já está um só, né? São 4 vitórias nos últimos 5 jogos, incluindo vitórias justamente sobre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund. Como é que você vê esse Gladbach, Rainer? A chance de Champions League é real de novo? Eu acho que sim, cara. Ainda mais que a gente considerar que quem está acima, por exemplo, é o Wolfsburg, logo abaixo é o Eintracht, que são times que provavelmente vão perder aqueles pontos bobos, vão perder contra os times mais fortes, assim. Claro que depende muito, mas assim, a perspectiva é essa, eles podem claramente se manterem nesse ritmo e conseguir uma vaguinha na Champions, sim. Ainda mais considerando que na própria Champions, no início da temporada a gente tinha isso, o Gladbach indo bem na Champions e até mal na Bundesliga, assim, né? É uma coisa meio doida, mas o Gladbach está se mostrando que em jogos grandes ele está indo muito bem, se não me engano, de todos contra os maiores times da Bundesliga, não perdeu nenhum, né? Então, tá mostrando muito forte, é um time muito interessante de jogar. Desde a temporada passada, era um time muito bom, um dos poucos times que inclusive ganharam do Bayern de Hansi Flick na temporada passada, né? Então, assim, é um time muito bom, tem nomes muito interessantes, tem o Neuhaus, tem o Hoffmann, que tá indo muito bem, tem Plea, tem Thuram, tem o Stindl, que tá jogando bem de novo, mesmo por causa da idade, tem o Ginter, que tá sendo um dos melhores nomes na defesa na Alemanha, né, nessa temporada, o próprio Sommer, que tem gente que não gosta, mas eu acho um goleiro muito competente. Então, assim, eu não sei por quanto tempo, inclusive, falando um pouquinho de futuro, que o Gladbach vai conseguir segurar todos esses nomes, inclusive o técnico. Mas, assim, se conseguir segurar, é um time para ficar junto a Leipzig, Dortmund, a brigar assim com o Bayern lá para cima, ainda mais considerando que o retrospecto do Gladbach contra o Bayern, eu acho que é o melhor na Alemanha inteira, né? Acho que é bem por aí mesmo, né?
E é interessante que, na minha análise aqui, eu acabei nem citando esses jogadores que você citou e que realmente tem muita qualidade, né? Neuhaus, Plea, Thuram. Thuram voltou voltou e fez gol, né? Voltou daquela suspensão de 5 jogos que ele tinha cuspido no... Agora eu não lembro em quem que ele cuspiu. Mas, enfim, e voltou. Né? O Gladbach viveu um problema com o Embolo também, no meio da semana. Vai dizer, o Embolo ele foi pego numa festa na cidade de Essen. O Embolo não se ajuda, né, cara, também, te contar. Nossa, pois cara, ele perde muito gol e aí ainda faz problema, ainda arranja problema fora dos campos, né? Mas, e aí ele chegou até a ser retirado do elenco na partida do meio de semana, mas, enfim, voltou muito bem. Bom, passando então aqui para os próximos jogos, vamos então falar do Hertha e do Bremen. Por que eu vou dar destaque aqui para o Hertha Berlim? Porque hoje Bruno Labbadia e Michael Preetz foram demitidos. Né? O Bruno Labbadia, que não conseguiu fazer esse Hertha jogar, essa que é a grande verdade. Mas assim, né? Sendo justo, quem em 2020 ainda aposta em Bruno Labbadia, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, é um time tão assim, o time do Hertha no papel é bom, é muito interessante, é promissor, vinha de temporadas tendo resultados até interessantes, com bastante investimento e tal, e me dão na mão do Bruno Labbadia pra cuidar, cara. Francamente, né? Os caras esperavam o quê? Engraçado isso, quando contratou o Labbadia, eu até falei, porque o Labbadia, ele vinha de um bom trabalho no Wolfsburg, para quem não lembra. Né? Ele colocou o Wolfsburg na Liga Europa. E aí, por problemas com a direção naquela ocasião, ele acabou não seguindo, e o Hertha Berlim acabou também não dando certo com o Ante Kovic, depois teve todo aquele problema com o Klinsmann, e aí trouxe o Labbadia, né? Bom, só esclarecendo assim sobre essa partida, para começar, protestos fora de campo, justamente pedindo a saída do Michael Preetz, né? Ele ainda não tinha saído, e a saída foi anunciada, e dentro de campo, um sonoro 4-1 contra o Werder Bremen. Vamos lembrar que o Werder Bremen é um time que, né, não está exatamente bem. Não acho que vai correr risco de rebaixamento, mas não está exatamente bem. E foi um sonoro 4-1. Né? Sim, com direito a gol de lei do ex, não é mesmo? Pois é, Zelk fazendo gol. Aliás, Zelk e Toprak, os dois fizeram os gols e saíram machucados depois. Claro, né? Bremen, deram certo azar. Deram certo azar. Mas o que interessa é que o Bremen conseguiu essa vitória. O Bremen tá tendo uma defesa bastante consistente. Essa que é a verdade. Né? Você pega os últimos 10 colocados, o Bremen é o time de melhor defesa. São 26 gols sofridos. O Kofeld, ele claramente abriu mão daquele esquema interessante que ele tinha quando o Max Kruse ainda estava lá, um time de posse de bola. E agora é um time bastante reativo mesmo, que muitas vezes tem dificuldade de atacar, mas que se defende bem. E o Toprak, cara, que, assim, ele definitivamente ele é um zagueiro lento, né? Não é um cara que tenha velocidade, mas quando ele joga com uma defesa bem protegida, ele se destaca, e é isso que está acontecendo. Né? O Friedel e o Veskovic também têm ajudado bastante, e o Bremen tem crescido nesse sentido. E aí pega um time completamente desorganizado contra o Hertha Berlim e acaba se aproveitando, né? Nessa partida o Léo Bittencourt acabou se destacando, né? Um gol e uma assistência. Então, né, o ataque dessa vez funcionou melhor. Então o Bremen dando uma certa crescida. Agora, assim, o Hertha, eu acho que eu concordo muito com o que você falou, Rainer. Eu acho que o Labbadia, ele chegou... Vamos lá, o Hertha, né, para quem não sabe, a ideia do Hertha é ser um time de elite na Alemanha dentro de alguns anos. A ideia para essa temporada era, no mínimo, uma vaga na Liga Europa, né? E o investimento foi para isso, né? Com a chegada do Matheus Cunha, do Piatek, do Guendouzi, né? Assim, tem um investidor por trás, o Lars Windhorst, que em teoria está colocando dinheiro no clube. Cara, tem um elenco que no papel definitivamente é melhor do que metade dos times que estão acima.
E, assim, a exemplo do Dortmund, né, que a gente falou agora, tem um elenco que definitivamente o credenciaria a estar acima do sétimo lugar que está atualmente. O Hertha não era para estar na 14ª posição, Pois é. do Colônia, Uhum. do Colônia, e com a mesma pontuação do Arminia Bielefeld. Então, assim, a situação é realmente muito complicada, né? É um time que, enfim, é muito desorganizado para atacar e para defender. Às vezes depende muito do brilho do Matheus Cunha, e o Matheus Cunha ainda é um jogador que, na minha opinião, é imaturo. Ele tem muitos momentos de brilho, é verdade, dá para ver que tem talento, mas erra muitas vezes na tomada de decisão. Teve um lance quando o jogo ainda estava... Eu acho que o jogo estava 3-1 para o Bremen, então se sai o gol nesse lance, o Hertha poderia até pressionar e conseguir um empate. Ele tinha o Piatek livre para colocar, o Piatek ia chutar a bola sem goleiro, e ele opta pelo chute, erra, e aí depois acaba ainda saindo o quarto gol do Werder Bremen, né? E ele perdeu também um pênalti, não perdeu nessa Além partida? de ter perdido um pênalti. Uhum. Além de ter perdido um pênalti que, vou dizer que, assim, vale a máxima, ok? Como diria nosso querido Carlinhos Bala, né? Só bate quem erra. Uhum. Né? Só erra quem bate. O Carlinhos Bala disse só bate quem erra. Uhum. Sim, ele sim. também disse a mão que aplaude e a mão que vai, né? Então ele tem frases interessantes. Enfim. Mas eu acho que acho que ele bateu também com uma certa displicência. Ele é muito novo também, né, cara? Ele tem 21, se não me engano, então, assim, ele é um cara muito promissor, inclusive, a gente até, em outro podcast, a gente comentou que gostaria dele no Bayern no futuro, inclusive. Então, assim, é um cara muito promissor, muito bom, só que ele não é o jogador para ser o grande protagonista e o líder em campo, né? Exato. Então, assim, tem que ter as devidas, obviamente, tem que cobrar, tem que falar, mas ele não tem que ser o cara do time que vai levar o Hertha a uma vaga na Liga Europa, etc. Então, assim, tem que ver com calma isso, porque senão você acaba queimando um jogador que é muito bom e que eu ainda acho que faz muita falta, inclusive, ao Leipzig, mas enfim. Acho que... uma coisa que pode ajudar o Matheus Cunha é que também ele teve problema com o Labadia, né? O Labadia chegou a tirar Sim. um ou dois jogos, chegou a cortar do elenco ali por questão de indisciplina. Disse que foi por uma lesão, né? Mas eles tiveram problema abertamente, assim. Não sei se isso chegou a gerar a saída dele do elenco ou se foi realmente uma lesão. Mas seja como for, talvez com um novo técnico ele se dê melhor. E só já dizendo, quem chega é justamente um cara que teve muito sucesso com o Hertha Berlim, que conhece a casa como ninguém, que é o Paul Dardai. Paul Dardai, na verdade, ele nunca chegou a sair do Hertha Berlim. Ele já vinha antes de assumir a primeira vez, ele já vinha das categorias de base da equipe, e ele tinha um contrato vitalício. E teve 2 temporadas muito boas, chegou a colocar o time na Liga Europa, mas acabou saindo após uma série de maus resultados. Mas ele não chegou a sair, né? Ele não chegou a sair, que eu digo, do clube, né? Ele continuou ali como técnico, auxiliar técnico da base, agora não lembro exatamente. E agora, interinamente, pelo menos, ele vai assumir. Né? Vamos ver como é que, de repente, o Hertha consegue se recuperar aí nessa Bundesliga. Mas é um bom nome, pelo menos eu acho que para você trocar de uma hora para outra assim é uma bela de uma aposta. Sim, concordo. Bom, e vamos falar agora aqui rapidamente de outros jogos que aconteceram nessa rodada, pelo jogo entre Freiburg e Stuttgart, né? Só lembrando, o Stuttgart é aquele time que a gente gosta de ver jogar, né? Um time com futebol bastante atrativo, mas que dentro de casa não conseguiu ainda uma única vitória. E fora estava muito bem. Só que nos últimos 2 jogos perdeu, mesmo jogando fora de casa. E perdeu um deles para o Arminia Bielefeld no meio de semana, ou seja, um time, né, que estava na zona do rebaixamento, e perdeu de 3-0, não foi de pouco. Agora, uma coisa que tem que dizer do Stuttgart desses 2 jogos é que, cara, foram muitos gols perdidos. Foram, assim, muitos. Contra o Arminia, ok, o jogo ainda foi 3-0, mas nessa partida, eu acho que se ela fosse jogada de novo 10 vezes, em 9 o Stuttgart conseguiria pelo menos um empate. Vai dizer, o Gonzalez
também perdeu um pênalti, batido com uma displicência absurda, apesar de ter feito um jogo ok, né, um cara que se movimenta, tem bastante liberdade para se movimentar no ataque. O Wamang Tuka foi o nome do jogo, ele fez chover, ele fez o gol, ele pelo lado direito ali, cara, com muitos dribles, muitas ações interessantes, inclusive associando justamente com Gonzalez, para confundir a defesa do Freiburg. O Stuttgart criou inúmeras chances, mas o Freiburg ali em dois lances fortuitos, que contaram ali com uma falha da defesa do Stuttgart, conseguiu chegar à vitória por 2-1, né? O Freiburg com uma campanha interessantíssima, tá para dizer que briga por Liga Europa, tá em 9º lugar com 27 pontos. E conquistou 19 pontos dos últimos 24, né? Ou seja, tá realmente muito bem esse Freiburg, apesar, como eu falei, desse jogo, né, talvez a tendência era mais para o Stuttgart do que para o Freiburg, né? Seguindo aqui o jogo entre Augsburg e Union Berlin, eu vou dizer num grau menor que foi um jogo parecido com esse do Stuttgart e do Freiburg e Stuttgart, porque o Union Berlin também talvez tenha criado mais chances do que o Augsburg, né? Mais uma vez a Von Geraldo Becker nesse ataque, combinando bem, ali mantendo a bola no ataque quando o lance é de ligação direta, não que o Union Berlin só ataque dessa maneira, mas tiveram alguns lances assim que o time, né, conseguiu dar sequência jogada, mas parou na boa defesa do Augsburg e no excelente goleiro Gikiewicz, que era justamente goleiro do Union Berlin até a temporada passada. Aliás, Augsburg e Union Berlin trocaram seus goleiros, né? Luther foi para o Union Berlin, Gikiewicz foi para o Augsburg, né? E, enfim, mas o Union Berlin perde, né? Perdeu a segunda seguida. Era um time que está ainda muito bem, joga muito bem, fez um jogo de respeito contra o Leipzig no meio de semana, e agora, como eu falei, assim, poderia ter empatado ou ganho do Augsburg. Aliás, outra semelhança com o jogo do Stuttgart e do Freiburg, o Union Berlin também perdeu um pênalti, né? Muitas perdas de pênalti aí, como a gente vê nessa rodada. Pelo lado do Augsburg, uma importante vitória. Aliás, você vê, o Union Berlin, né, que ganhou do Dortmund, ganhou do Leverkusen, empatou com o Bayern de Munique, perdeu 2 vezes para o Augsburg já nessa temporada, perdeu também no primeiro turno e agora perde no segundo. E aí, pelo lado do Augsburg, o destaque fica por conta do Niederlechner, que marcou os 2 gols da partida, do Augsburg no caso, e era um jogador que não marcava há mais de 1000 minutos, né? E volta aí a marcar, é um jogador importante aí para a equipe da Baviera, para o primo pobre aí do Bayern de Munique, se a gente quiser dizer aqui. Mas o Augsburg consegue essa importante vitória. E além disso, o Frankfurt, olha aí, rapaz, o Frankfurt é outro time que começou mal, mas que conquistou, que nos últimos 10 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e uma única derrota, e essa derrota é justamente pro Bayern de Munique. O Adi Hütter, que vinha sendo criticado a coisa de 6, 7 rodadas atrás, acertou o time. Aliás, um jogador que vem ganhando espaço nesse time que vale destacar é o Tuta, né? O zagueiro que veio do São Paulo com a aposentadoria do Abraham, que a gente falou aqui semana passada, né? Agora é um Frankfurt que nos próximos podcasts a gente pode até discutir melhor se já não temos um novo triângulo mágico formado por Kamada, Yunis e André Silva, porque o que eles estão jogando, e aí o destaque principal fica para o André Silva, claro, né? Porque ele tem a mesma quantidade de gols que o Haaland, simplesmente. Né? Se você for ver participações em gols e assistência, ele até passa o atacante do Borussia Dortmund. Parece que achou seu lugar em Frankfurt aí o André Silva. Né? O Frankfurt ganhou de 5-1 do Arminia Bielefeld. Nesse jogo, o grande destaque, claro, André Silva é um destaque, mas o Kostic, né, que deu 2 assistências, ainda fez o gol, tomou conta daquele lado esquerdo, se aproveitou bastante das falhas do Bielefeld. E o Frankfurt também, né? Falamos aqui do Freiburg, briga forte por Liga Europa, e por que não? Não dá para sonhar com Champions League. Tá com 30 pontos aí, o Wolfsburg, que é o primeiro da Champions League, tá com 32. Né? Eu sempre achei o Frankfurt um time qualificado. Eu cheguei até a falar no início do campeonato, por conta do calendário e de Bayern de Munique, de Leipzig, Leverkusen, Gladbach, né, Dortmund, serem times que estão disputando aí torneios continentais por conta do calendário. Eu falei que se desse mole o Frankfurt beliscava uma vaguinha em Champions League, e
nesse momento se mostra como um candidato, e ainda teve a volta do Jovic, vale dizer, né? O Jovic voltou, fez 2 gols no meio de semana e agora fez mais um também, no momento que o jogo já estava decidido, é verdade, mas fez mais um. Então o Frankfurt ainda ganha um grande reforço no ataque. Pelo lado do Bielefeld fica aí a lamentação, porque o time vinha de 3 jogos sem sofrer gol, né? Tinha ensaiado uma reação, saiu da zona de rebaixamento e volta a sofrer 5 de uma vez. Né? Isso é o fato a lamentar, mas ainda, né, até beneficiado pela derrota do Colônia, se mantém fora da zona do rebaixamento nesse momento. E para fechar, o Hoffenheim venceu o Colônia, né, no jogo aí que acabou de terminar, não faz muito tempo que terminou, fez 3-0, 2 gols de Kramaric, os 2 de pênalti. O Hoffenheim que também estava com uma pressão muito grande sobre o técnico Sebastian Hoeneß, mas ganhou as 2 últimas partidas. Ganhou no meio de semana, ganhou agora. Né? Eu acho que também é um time que né, tem no papel, tem qualidade para estar acima da 14ª posição, que era a que estava até outro dia. Então agora pelo menos está em 11º, empatado com o Stuttgart e com o Augsburg. Né? E o Colônia que... se em algum momento teve uma defesa relativamente consistente, agora perdeu completamente isso, já tem aí a 3ª pior defesa da Bundesliga, só está na frente mesmo de Schalke e de Mainz, e é simplesmente um time que não faz gol. Né? Acho que a matemática dá uma força, porque está 5 pontos na frente do Mainz e 8 na frente do Schalke, mas acho que no mínimo o jogo de playoff, né, o Colônia vai ter que jogar, a não ser que o Bielefeld caia um absurdo também. Acho que de outros jogos é isso. Rainer, algum comentário aí sobre esses 4 jogos que eu acabei de citar? Eu gostaria só de fazer uma ressalva ao Frankfurt, que vem crescendo muito, vem vindo muito bem, e eu gosto porque é um time cheio de refúgio, né? A gente tem o Yannis, tem o Kamada, tem o Hasebe, tem o André Silva também, tem o Jovic agora, o Trapp também, é cheio de gente que não deu certo em outros lugares e está se encontrando no Frankfurt, né? Então é um time que eu também acho que talvez essa temporada não consiga uma coisa muito grande, mas assim, é aquele time que vai incomodar bastante, sabe, eu acho. Eu acho interessante esse comentário dos refúgios, né? Realmente, sim. Tem jogadores que vem dando certo no Frankfurt que em outros clubes não deram certo, ou então que antes deram certo no Frankfurt, mas que agora não estão dando certo, né? É o caso do Haller e do Rebic. Né? Então, realmente, sim. Rode, por exemplo, também, né, deu certo no Frankfurt quando foi no Bayern de Munique e no Borussia Dortmund não funcionou. Né? Então, realmente, é algo interessante aí. Seria Adi Hütter o Renato Gaúcho da Alemanha? Interrogação. Não, gente, é brincadeira, tá? Mas é isso. Né? Com isso, fechamos aqui esse Chucrute FC A2. Na verdade, antes de fechar realmente, vamos primeiro com o comentário do nosso querido Thiago Barbosa para falar o que aconteceu na 2ª divisão. Salve, salve pessoal do Chucrute FC, que está falando é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nessa 17ª rodada da Zweite Liga, a última do primeiro turno, que teve o Hamburgo como campeão simbólico de inverno ao vencer o Eintracht Braunschweig de virada. O Borro tropeçando na rodada ao empatar com o Sandhausen. O Rostenkiel venceu a primeira no ano de 2021 ao derrotar o Darmstadt e assumir a 3ª colocação. O São Paulo venceu seu 2º jogo seguido, saindo da zona de rebaixamento e colocando o Eintracht Braunschweig entre os últimos colocados. Vamos lá o que aconteceu nessa 17ª rodada. Nos jogos de sexta, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Greuther Fürth e ficou no empate em 3-3. No outro jogo que aconteceu na sexta-feira, o Osnabrück recebeu o Erzgebirge Aue e os Violetas venceram por 1-0. Nos jogos de sábado, o Hamburgo foi até a Baixa Saxônia enfrentar o Eintracht Braunschweig e os dinossauros venceram por 4-2. No outro jogo do sábado, o Karlsruhe enfrentou o Heidenheim e ficou no 1-1. E no outro jogo que aconteceu também no sábado, o Paderborn venceu o Lanterna Augsburg Kickers pelo placar de 1-0. Nos jogos de domingo, o Rostenkiel foi até Essen enfrentar o Darmstadt e as cegonhas venceram por 2-0. Já o Nuremberg recebeu o Hannover 96 e a equipe de Kenan Kochak venceu pelo placar de 5-2. No outro jogo do domingo, o Sandhausen recebeu o vice-líder Bochum e ficou no 1-1.
E o São Paulo venceu a segunda partida seguida e recebeu o Jan Regensburg. E os Piratas conseguiram triunfar pelo placar de 2-0. A classificação ficou assim: o Hamburgo na liderança do primeiro turno com 36 pontos, seguido do Borro com 33 pontos, e o terceiro colocado, que seria hoje o Rosenkiel, que estaria hoje enfrentando o 16º colocado da Bundesliga, está com 32 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen é o 16º com 15 pontos, jogaria os playoffs com o terceiro colocado da Drittliga. Os dois últimos colocados, o 17º, o Eintracht Braunschweig com 14 pontos e o Lanterninha Augsburg Kickers com 9 pontos. Isso foi o que aconteceu de melhor da Zweite Liga nesse final de semana. Lembrando que no meio de semana tem rodada da Zweite Liga com jogos terça, quarta e quinta-feira. Um grande abraço a todos e até a próxima. E agora, Rainer, manda aí pra gente teus 3 destaques individuais e o teu gol da rodada. Olha, eu colocaria o Kostic, como a gente comentou, do Frankfurt contra o Bielefeld, que jogou bem, marcou gol, deu assistência. É aquele jogador chato de marcar na ala esquerda, né? Ele vem tendo boas temporadas, acho que é um nome importante que não recebe tanto destaque, né? Eu também colocaria, obviamente, o meu querido Joshua Kimmich contra o Schalke, dando 3 assistências, provando que não só é o melhor meio-campista do mundo, como é o melhor jogador alemão em atividade para mim. Então, assim, o menino voltou finalmente da lesão, voltou bem e é muito bom e muito importante para o Bayern, ainda mais chegando nesse momento mais agudo da temporada, né? Ter ele bem e ter ele tomando conta do meio-campo como vem tomando, né? Também, assim, minha última seria o Neuhaus, do Gladbach contra o Borussia Dortmund, que vem crescendo muito, é um jogador que vem se mostrando constante até, comete um errinho ou outro, mas não deixa esse erro pesar sobre ele, como foi contra o Bayern, por exemplo, que cometeu aquele pênalti ridículo, mas depois, mesmo sendo jovem, continuou jogando, jogou bem, marcou gol, foi muito importante para a vitória. E também o Neuhaus é um outro nome jovem, muito promissor, que está prontíssimo para ser estragado pelo senhor Joachim Löw na seleção alemã, não é mesmo? Então, para mim, são esses 3 destaques. Belo comentário sobre o senhor Joachim Löw. Tem que rolar a corneta, né? E tem que rolar a corneta. E sobre o gol, eu vou colocar o do Ben Sebaini contra o Dortmund, que apesar da defesa e do Burke ter ajudado um pouquinho, eu achei que foi um gol bonito, com corte, aquele cortando para dentro, chutando depois, com a perna canhota também, que no caso dele é a destra, né? Porque ele é canhoto. Então eu achei que foi um gol bonito e interessante que você não vê todo dia, assim. Realmente. Bom, no gol da rodada, vou inverter dessa vez, eu vou ficar com o gol do Kostic, um chute de fora da área certeiro, que não é comum da gente ver. Não achei que essa rodada foi recheada de gols bonitos, então acabei Concordo. Assim. Bom, meus 3 jogadores de destaque, cara, eu já tinha escolhido e acabaram sendo os mesmos que os do Rainer. Ô, louco. Neuhaus, Kostic e Kimmich. Apesar do que essa rodada, diferente dos gols bonitos, foi difícil de escolher, porque você teve muito destaque individual, cara. Sim, o Haaland, sim. Sancho, Elved, André Silva, o próprio Mamangituka que a gente falou, Niederlechner na carteira. Sim. Thomas Miller, né, que fez 2 gols, então, assim, realmente. Mas meus 3 são os mesmos, Neuhaus, Kostic e Kimmich. Bom, Rainer, muito obrigado pela sua participação aqui no Chucrute. Imagina. Até porque, né, passando aqui um detalhe dos bastidores, eu fiz esse convite ao Rainer em cima da hora, mesmo assim ele topou participar com a gente aqui. Sempre bom falar sobre futebol alemão, estamos aqui, ainda mais dominguinho, à tarde, né? É bom reclamar um pouquinho de algumas coisas, falar bem de outras, não é mesmo? Então, precisando, estamos aqui. Pois é, exatamente. Bom, então é isso. Um grande abraço a todos aí. Nos vemos na próxima semana. Talvez pinte aí um episódio no meio de semana. Fiquem de olho. Um grande abraço e valeu!